Você já ouviu falar do ministro que sumiu da noite para o dia durante o Brasil Imperial? A história do nosso passado é cheia de curiosidades incríveis, mas essa é uma das mais misteriosas. Ministros caíam com frequência. Naquela época, eram demitidos, substituídos, esquecidos. Mas um caso específico atravessou o século envolto em silêncio, boatos e documentos incompletos. O do ministro que simplesmente desapareceu da cena política, sem anúncio oficial, sem despedida pública e sem qualquer explicação convincente. E ele não era um personagem qualquer, um nome sem importância no governo. Pelo contrário, ocupava um dos ministérios centrais do Império. Tinha acesso direto ao imperador Dom Pedro II, participava das decisões mais sensíveis do Estado. E claro, conhecia segredos que jamais chegariam aos jornais. Seu nome aparecia constantemente nos debates do parlamento. Era uma figura proeminente na corte. Até que, de repente, parou de aparecer. Imagine a cena. Em um dia, ele estava no Paço Imperial, despachando, participando de reuniões. No dia seguinte, não estava em lugar nenhum. Sumiu. Não houve um comunicado formal de exoneração no Diário Oficial, nenhuma nota nos jornais explicando o ocorrido, nenhuma cerimônia de substituição para marcar a troca de poder. Apenas o vazio e, com ele, uma avalanche de rumores. Alguns diziam que ele havia pedido afastamento por motivos de saúde, uma desculpa comum para saídas discretas. Outros afirmavam que tinha sido enviado para uma missão urgente e secreta no exterior. Mas ninguém conseguia confirmar absolutamente nada. O silêncio era ensurdecedor e, mais importante, suspeito. Porque no Império, cargos importantes não eram abandonados assim, sem mais nem menos. A política imperial gostava de seus rituais, suas explicações formais, suas encenações institucionais. Ministros caíam, sim, mas caíam em público, com direito a discurso e registro histórico. O desaparecimento abrupto desse ministro quebrava completamente essa lógica. Mas, como sempre nos bastidores, a história era outra, muito mais complexa e perigosa. A verdade é que o ministro havia se envolvido em um conflito gravíssimo dentro do próprio governo. E não era um escândalo comum, como corrupção ou um caso pessoal. Era algo muito mais profundo, que tocava o coração do sistema imperial. Interesses poderosos da elite agrária, acordos internacionais secretos e decisões que poderiam, literalmente, desestabilizar o regime. Ele sabia demais. E pior ainda, discordava demais. Documentos que só vieram à tona muito tempo depois sugerem que ele entrou em rota de colisão direta com outros membros do gabinete, e indiretamente, com aliados muito próximos ao trono. E não era por ambição pessoal, ou desejo de poder, mas por defender uma posição considerada radical e perigosa para a estabilidade do Império. Em um país sustentado por equilíbrios frágeis entre diferentes grupos de poder, certas ideias simplesmente não podiam avançar. E ele insistiu. Qual foi a solução encontrada pela cúpula do poder? Não foi o confronto público, que geraria um escândalo e poderia expor as rachaduras do sistema. Foi algo muito mais sutil e eficaz: o apagamento. O ministro foi afastado em completo silêncio. Ele não foi preso, não foi julgado em um tribunal, não foi publicamente condenado. Ele foi simplesmente removido do centro do poder e empurrado para as sombras, para fora da cena política. Em poucas semanas, ele já não estava mais no Rio de Janeiro, o coração do Império. Alguns registros indicam que ele deixou o país discretamente, talvez sob um pretexto diplomático falso, para não levantar suspeitas. Outros sugerem que ele foi enviado para um isolamento interno, um tipo de exílio dentro do próprio Brasil, bem longe da corte e de qualquer influência política. Mas o mais intrigante e até assustador é o que aconteceu depois. Seu nome começou a desaparecer sistematicamente dos documentos oficiais. Correspondências que ele enviava ou recebia foram interrompidas, ou simplesmente sumiram dos arquivos. Projetos importantes que ele liderava foram discretamente abandonados ou atribuídos a outras pessoas, como se ele nunca tivesse tido qualquer participação neles. Foi um verdadeiro apagamento administrativo,
uma operação para reescrever a história recente, eliminando sua presença. Algo raro, mas, como se viu, extremamente eficaz. E a imprensa da época não investigou a fundo. Parte por uma censura indireta, o medo de desagradar o governo, parte por pura conveniência política. Afinal, questionar o sumiço de um ministro poderoso significava questionar o próprio funcionamento do Estado, a autoridade do imperador e os acordos secretos que mantinham tudo de pé. Isso tinha limites muito claros. Era mais seguro e mais prudente deixar o assunto morrer. Muitos anos depois, quando o império já havia caído, historiadores começaram a encontrar as peças desse quebra-cabeça. Eram referências fragmentadas, cartas pessoais trocadas entre políticos, menções indiretas em diários de diplomatas, documentos incompletos e rasurados nos arquivos. Tudo indicava a mesma coisa. O ministro não caiu por incompetência ou por um erro qualquer. Ele foi derrubado por saber demais e, principalmente, por insistir demais em um caminho que o poder não queria seguir. Esse episódio revela um lado pouco discutido do Brasil imperial. Apesar daquela imagem de estabilidade, de uma monarquia constitucional sólida e civilizada, existiam linhas invisíveis que não podiam ser cruzadas, e quem ousava cruzá-las não era necessariamente destruído publicamente, como em uma revolução. Às vezes, a punição era o silêncio. A pessoa era simplesmente silenciada, apagada da vida pública. O ministro não virou o mártir da sua causa, não virou um herói lembrado pela sua coragem. Ele virou uma ausência, um fantasma na história política do Brasil. Seu desaparecimento não mudou o curso imediato do império. As coisas continuaram como estavam, mas deixou um aviso claro, silencioso e aterrorizante para todos que permaneciam no poder. Havia assuntos que não deveriam ser levados longe demais, nem mesmo dentro do governo. Havia segredos que deveriam continuar secretos. No Brasil imperial, descobrimos que nem todo conflito político terminava em uma queda barulhenta no parlamento. Alguns terminavam em silêncio absoluto. E às vezes desaparecer era a forma mais elegante e mais eficiente de resolver um problema político incômodo. Uma lição sombria sobre os bastidores do poder que ecoa até os dias de hoje. O que você acha que aconteceu com ele? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gostou de desvendar mais esse mistério da nossa história, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Muito obrigado por assistir e até a próxima.